Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso programa Anápolis em Pauta, sua revista eletrônica na cidade de Anápolis. Desde já quero agradecer você que já se encontra aqui conosco e seja bem-vindo. Vamos bater um papo hoje muito importante, vamos falar sobre política, sobre juventude, vamos falar sobre defesa da nossa cidade, meio ambiente, questões sociais. Meu convidado de hoje aqui é bem repleto com as pautas, vocês vão acompanhar bacana mesmo essa entrevista. Mas antes eu quero agradecer também os parceiros que nos ajudam para que esse projeto, né, possa continuar aqui no ar. Quero agradecer o Marques Instituto Terapêutico, Clínica de Estética e Beleza Paula Castro, Supera Anápolis e Balas de Coco Dona Neuza. Hoje nós vamos falar com o vereador Rimé Jules, que é e foi eleito, né, o vereador mais jovem aqui na nossa legislatura. Rimé, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui, na verdade é uma honra ter aqui nos microfones do Anápolis em Pauta. Olá, Blenda, satisfação participar com vocês do Anápolis em Pauta para poder falar um pouco do nosso trabalho, do nosso mandato, prestar contas sobre a nossa atuação na Câmara Municipal, e para mim é uma alegria estar com você aqui, que já tem um trabalho consolidado, tradicional na cidade de Anápolis. Conte com o nosso mandato lá na Câmara e obrigado pela oportunidade e pelo convite. Olha, você pode também participar aí na nossa live, mas também através do nosso número, que daqui a pouquinho a gente já aparece no rodapé para você, tá? Nosso WhatsApp é o 99904-9740. 99904-9740. Manda seus comentários, sugestões de pauta, né? Ou suas perguntas aqui para o vereador. Vai ser um prazer poder responder e interagir com você aí do outro lado também. Vereador, um ano, né, se passou do primeiro mandato. Tem como a gente fazer uma breve retrospectiva de expectativa, né, de mandato e realidade do mandato? É verdade, Blenda. Um ano de muito trabalho, de muito aprendizado, de muitos desafios. Foi o ano da chegada. 2025 foi o ano que nós chegamos à Câmara Municipal como vereador mais jovem, primeiro mandato, na oposição. E eu digo na oposição não porque eu escolhi estar na oposição, mas porque o resultado das urnas nos colocou nessa condição. O prefeito que a gente apoiou não ganhou a eleição, então naturalmente o nosso papel é na oposição, mas não significa que a gente está lá para atrapalhar o prefeito Márcio Corrêa. Inclusive a maioria dos projetos do prefeito Márcio Corrêa nós votamos favoravelmente, mas nós estamos lá para cobrar, para fiscalizar, né? Significa que não somos um aliado direto dele. E a oposição é fundamental para o debate democrático. E esse ano de 2025 também foi o ano do planejamento, da gente definir a nossa equipe, o nosso grupo de trabalho, treinar, fazer o planejamento. Então foi o ano da chegada. E ao mesmo tempo nós tivemos muito trabalho, né, com audiências públicas, né, com participação em eventos externos, né, num intercâmbio de jovens líderes na China. Participamos da Conferência do Clima da COP30 em Belém, no Pará. Também um ano de muita fiscalização, de muitos debates, né, cobrando da administração municipal algumas ações para a questão ambiental, cobrando compromissos e promessas de campanha e, ao mesmo tempo, tentando estar próximo, estar perto das pessoas, realizando audiências públicas, realizando reuniões comunitárias, né, visitas a lideranças, às pessoas. Então esse primeiro ano foi um ano desafiador, mas nós estamos aí encerrando ele com muita gratidão, com o sentimento, Blenda, de dever cumprido, e com a expectativa muito positiva para o ano de 2026, que será o ano da nossa consolidação de fato como vereador na cidade de Anápolis. Como que chegou até a política? Como se aproximou até a política? Vamos conhecer um pouquinho do Rimé até se tornar o vereador Rimé Jules. Na verdade, eu sempre, desde muito pequeno, sempre tive contato com a política em Arraias, né? Arraias no Tocantins. Eu fui criado, embora eu tenha nascido em Formosa, em Goiás, no entorno de Brasília, eu fui criado em Arraias no Tocantins, que é onde mora a minha família paterna.
E desde muito pequeno eu tive contato com a política local, né, com as campanhas, mesmo porque eu tenho uma tia-avó que tem uma trajetória política na cidade. Então ela foi vereadora por 5 mandatos, foi vice-prefeita, e para mim eu sempre admirei muito, porque uma mulher negra de periferia, mãe solo, e já na década de 70, 80 fazendo política no interior. E eu pude, durante o meu crescimento, a minha infância, acompanhar o trabalho dela. E eu sempre gostei muito de participar politicamente. E na sequência, meu pai também disputou eleição em Arraias, foi vereador, foi vice-prefeito, foi secretário municipal. E eu saí de Arraias para estudar, né? E vim para Anápolis com a expectativa, o anseio de estudar, me profissionalizar, né? E como boa parte das famílias no interior que mandam seus filhos para poderem ter um futuro melhor. E eu cheguei em Anápolis, morei inicialmente na casa de um tio aqui e ingressei no Instituto Federal de Goiás, na primeira turma. Também antes do Instituto Federal passei pelo Colégio da Polícia Militar, vim para Anápolis inclusive para estudar no Colégio da Polícia Militar, mas acabei migrando para o Instituto Federal de Goiás em 2010 e fui da primeira turma, né, do Instituto Federal. E naquela época eu comecei a fazer movimento estudantil. Me integrei lá ao movimento estudantil, fundamos o Grêmio Estudantil no Instituto Federal, fui o primeiro presidente do Grêmio do Instituto Federal de Goiás, e a partir dali a nossa trajetória chegou aonde chegou. Nós passamos por Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Juventude, né? Passei pela Associação de Moradores do Residencial Gibran, que é o bairro onde moro. Depois comecei a militar no partido político, no Partido dos Trabalhadores, né? Onde fui secretário municipal de juventude, onde fui secretário estadual regional de comunicação do Partido dos Trabalhadores no estado de Goiás. Na sequência fui presidente do partido, do diretório municipal do partido aqui na cidade de Anápolis. Disputei 2 outras eleições, né? Antes dessa, que foi a terceira e que nós conquistamos a vitória. Então isso é um pouco da nossa trajetória. É bom para que as pessoas possam entender que tudo vem de um planejamento, de um estudo, de uma preparação, e começou dentro de casa. Bonita a sua história, mas nada acontece do nada, né? E isso é mais também um motivo para a gente incentivar a juventude a procurar, a estudar. Todos nós temos oportunidades, desde que possamos ter um sonho e conquistar esse sonho. Eu acho que a sua personalidade é isso, Rimei. A gente vê um sonho que você foi atrás e conquistou. Isso é bonito, por ser uma pessoa tão jovem, né? Já é advogado, agora vereador. Impulsiona, né? E espelha outras pessoas. Você tem essa noção? Com certeza, e a nossa trajetória foi de desbravador mesmo, né? É bonito. Nós em Anápolis conseguimos desbravar e conseguimos alcançar sonhos, metas, e eu sempre tive em mim, e a gente que vem de onde a gente vem, que é como a gente que não tem as mesmas condições, os mesmos recursos que alguns, a gente tem que ter a responsabilidade, a disciplina e o compromisso de nos esforçar para tentar sobressair no estudo, sobressair na profissão, sobressair no trabalho, para que a gente possa, de fato, alcançar as metas que a gente deseja. Agora, na política, Blenda, eu aprendi desde muito novo que a política é para servir as pessoas. Então, ao mesmo tempo que é um objetivo alcançado, que é um sonho alcançado, também é um propósito pessoal, particular, e eu diria até espiritual, de servir a comunidade, de servir as pessoas. Porque a gente faz política não é para satisfazer os nossos egos, né? Os nossos egos. A gente faz política para que a gente possa fazer da nossa cidade, da nossa comunidade, um espaço, um meio melhor, para que a gente possa criar oportunidades para aquelas pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que a gente. Então, eu tenho tido esse cuidado
né, de fazer o nosso trabalho no sentido de servir as pessoas e de cumprir essa missão, esse propósito que nos foi confiado por Deus e pelo povo anapolino. Falando lá na Câmara Municipal, quais foram os projetos que o senhor teve de destaque, né, ao longo desse ano? Claro, até a palavra fiscalizador, que é um objetivo, né, uma meta, né, de trabalho do vereador, mas parece que às vezes fica tão assim fora de moda, né? Mas o senhor exerce ela com maestria lá na Câmara Municipal, até chama muita atenção por ser novato, mas continuar honrando o que é o papel de um vereador, né? De fato, de fiscalizar o Executivo Municipal. Conta pra gente os projetos que o senhor tem feito, além dessa luta de fiscalização da gestão municipal e também a questão da educação ambiental, né? Que é uma luta sua e depois a gente chega lá no COP30. É isso, nós temos tido lá na Câmara um trabalho no sentido de mostrar para a sociedade o que é um vereador de verdade e cumprir o nosso papel como um vereador de verdade. E por isso nós, desde o início dessa legislatura, reivindicamos na questão ambiental, que foi uma das nossas pautas, das nossas bandeiras durante a campanha e é o carro-chefe do nosso mandato, a defesa do meio ambiente, a provocação, o despertar para a crise climática. Nós reivindicamos lá a criação da Comissão de Meio Ambiente e Saneamento, que é uma comissão que não existia, né? Nós temos lá diversas comissões. Por exemplo, comissão do servidor público. Quando chega um projeto do executivo ou algum vereador apresenta um projeto relacionado ao servidor público, esse projeto passa primeiro na comissão do servidor, para que essa comissão debruce, analise na perspectiva do serviço público e do servidor. E nós não tínhamos uma comissão voltada para o meio ambiente. Então nós conseguimos criar essa comissão lá. Eu sou o presidente da Comissão de Meio Ambiente e Saneamento e nós temos tido um trabalho árduo nessa comissão para poder consolidar, para poder estruturar, né, o trabalho da Comissão de Meio Ambiente. E no nosso mandato, a maior parte dos projetos apresentados até hoje, e aí são dezenas de projetos, são voltados para a questão ambiental, né? Nós temos o IPTU verde, que é uma proposta que condiciona o pagamento do IPTU a práticas sustentáveis, né? Então, aquele contribuinte que tiver na sua casa, no seu imóvel, uma área permeável, né? Que tiver árvore, que tiver energia solar, ele poderá ter um abatimento no seu IPTU. É uma proposta que nós apresentamos, que está lá na Câmara, né? Nós temos um projeto aí que já virou lei, que é o Pomares Urbanos, que é a gente poder ter nos parques ambientais espaços reservados para árvores frutíferas, para pomares, né? Para a gente criar também esse ambiente de confraternização, de conscientização, de educação ambiental desde a infância, para as nossas crianças poderem frequentar o parque e poderem também já ali diretamente da árvore colher o fruto e ter uma sensação que muitas crianças têm, né, de experimentar um fruto, do sabor verdadeiro da infância, da lembrança afetiva através de um fruto, através de uma árvore nos nossos parques. Então esse projeto também já virou lei. Então esse tem sido o nosso trabalho propositivo também na Câmara Municipal, cumprindo o nosso papel de legislador. Apresentamos outras questões aí relacionadas ao ICMS ecológico, para vincular o ICMS ecológico, que é o recurso que vem do governo do estado, para que seja voltado efetivamente para ações ambientais. E para além disso, Blenda, nós temos tido o cuidado também de ser um fiscalizador, de ser um cobrador para resolver os problemas da cidade. Porque o vereador, ele não tem orçamento, ele não tem o poder de execução, a iniciativa, como é natural que é do prefeito, né? Uhum. É de competência do prefeito. Então, o que nos cabe é poder alertar, é poder mostrar o problema, é poder acionar, eventualmente, quem é o responsável de fato de direito. Então, nós temos tido também esse cuidado no sentido
das nossas áreas verdes na cidade de Anápolis, né? Das nossas áreas de preservação, de mostrar o que está acontecendo, de cobrar a preservação, dos nossos parques ambientais que estão abandonados, né? Nós temos denunciado isso, das nossas árvores que estão sendo cortadas e que não são replantadas, não são substituídas. Então nós também temos esse olhar fiscalizador com esse propósito de ser um vereador de verdade. Olha, para você que está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda. Esse é o Anápolis em Pauta. Nós estamos recebendo o vereador Rimé Jules, fazendo aqui um apanhado do ano, numa retrospectiva, né? E falando aqui conosco, né, com o nosso público também se apresentando para você. Você pode também participar com a gente aqui através da nossa live ou através do número que está aparecendo aí na tela para você, que é o 99904-9740. Vereador, o senhor foi o nosso único, né, representante na COP30. E que representante bom. Conta pra gente como é que foi essa experiência. É verdade, nós tivemos esse importante debate no Brasil, pela primeira vez, a COP30, e na Amazônia, né, lá em Belém, no Pará, no coração da Amazônia. E a COP30 é a mais importante conferência, o mais importante encontro sobre mudanças climáticas, sobre meio ambiente do mundo. Nós tivemos lá, Blenda, representações de quase 200 países. E nós fomos representando o Poder Legislativo, a Comissão de Meio Ambiente e Saneamento e a Câmara Municipal. Porque a gente entende que é preciso levar Anápolis, pela sua importância econômica, pelo seu potencial para o futuro, pelo seu papel estratégico na economia, para esses grandes debates, para os debates políticos globais. E nós fomos ousados e corajosos em poder levar Anápolis, e Anápolis foi representada lá. E lá nós tivemos a oportunidade de participar tanto das discussões que envolvem o panorama internacional, que envolvem diretrizes para os diversos países do mundo, como, por exemplo, a construção de um mapa do caminho para limitar a queima, o uso de combustíveis fósseis que são os principais responsáveis pelos gases de efeito estufa e, portanto, pelo aumento da temperatura, do calor, enfim. Desde a construção, uma outra discussão global, do Fundo de Florestas para Sempre, que é um fundo com recursos financeiros para poder manter as nossas florestas tropicais, pagar para os governos que preservem as suas florestas. Até as discussões mais locais, porque ao mesmo tempo, enquanto estava tendo essas discussões gerais, que envolvem o debate internacional, estavam tendo os painéis locais. E nós participamos, por exemplo, de um painel local com o Conselho Federal de Arquitetura sobre plano diretor, na perspectiva das cidades resilientes, da estratégia ecológica, para que as cidades se preparem para poder sofrer as crises climáticas. Ao mesmo tempo que nós temos, Blenda, que trabalhar com a conscientização ambiental, com cuidar das nossas águas, dos nossos rios, das nossas árvores, nós temos que estar preparados para sofrer as crises ambientais, as tempestades. Não estão preparados, os municípios não estão preparados. Então nós trabalhamos nesse painel, nessa perspectiva. E nesse painel nós estivemos lá com a Regina de Faria, que é ex-presidente do Sim de Anápolis, aqui da cidade de Anápolis, servidora pública, que está fazendo um trabalho fantástico no Conselho Federal de Arquitetura. Mais um representante de Anápolis lá, tendo um trabalho destacado. E nós trouxemos a contribuição, um livro do Conselho Federal de Arquitetura, para a Câmara Municipal, para a gente poder fortalecer e para contribuir com o debate do plano diretor que está em voga. Hoje nós estamos na Câmara Municipal debruçados sobre o debate do plano diretor. O ano que vem vai ser votado o novo plano diretor? Perfeitamente. Nós temos até o ano que vem para poder revisar e votar o novo plano diretor, que é o plano que organiza o parcelamento do nosso solo, o uso do nosso solo, os limites urbanos da nossa cidade, né? Então, um debate fundamental. Né? Exatamente. Além disso, nós estivemos lá com os nossos alunos da escola da APAI, que fazem um trabalho fantástico aqui de coleta seletiva de lixo eletrônico. E a renda é revertida
para a APAI, junto com alguns empresários. Eles estavam lá sendo destaques na COP30, Anápolis, mais uma vez, destaque na COP30. Nós trouxemos bons exemplos da Prefeitura de Recife, que faz um trabalho com os empreendedores locais para a prestação de serviço para a própria cidade e também o uso de tecnologias, de aplicativos, de ferramentas para poder potencializar esse trabalho. E já fizemos indicações aí para o chefe do executivo nesse sentido. Então foi muito proveitosa a nossa participação, e é interessante que todas as pessoas que a gente conversava e falava sobre Anápolis, elas conhecem Anápolis, sabem da importância da localização estratégica da cidade de Anápolis, e Anápolis foi lembrada nesses debates. E eu quero aproveitar também, Blenda, para poder mandar um abraço para todos os paraenses, e em especial aqueles que moram na cidade de Anápolis, escolheram Anápolis para viver, para construir suas famílias, para trabalharem. Eu não conhecia o estado do Pará e fiquei admirado com a beleza da natureza, com a grandeza da cultura, da culinária, da música daquele povo. E foi acertada, Blenda, a decisão do governo federal, das Nações Unidas, em fazer no Brasil a COP30, a despeito de todos os problemas que aconteceram, e é natural que aconteça problemas em um evento, mas o Brasil demonstrou para o mundo responsabilidade ambiental, maturidade, compromisso com a humanidade e com as futuras gerações. E a sua participação lá também, houve uma lembrança do nosso bioma principal, né, da nossa região aqui, que é a questão do cerrado, né, vereador? O senhor também não deixou de pontuar essa questão lá na COP30. Perfeitamente. Foi algo que a gente sentiu falta, viu, Blenda, nos debates lá, de uma discussão, um trabalho, um planejamento voltado especificamente para o Cerrado. E por isso também a importância da gente estar lá, para a gente poder fazer essa provocação, para que o Cerrado fosse lembrado, para que o Cerrado fosse colocado em pauta, porque é o nosso bioma, é o bioma no Brasil que é chamado berço das águas, porque é o responsável por fomentar os nossos rios, é onde tem as nossas principais nascentes do Brasil, né? É o cerrado que alimenta o nosso lençol freático, e é o cerrado que garante a nossa biodiversidade na cidade de Anápolis, no estado de Goiás. Então nós fizemos também lá a defesa e levamos a importância do cerrado. Bom, vereador, o senhor tem um olhar desde a época, né? A gente viu essas movimentações em campanhas, mas o senhor continuou, intensificou com relação aos distritos de Anápolis. Como é que tem sido esse trabalho que a gente vê a sua participação em loco, né? De visita, de identificação? Conta um pouquinho pra gente nesse trabalho também. É verdade. O nosso olhar, a nossa preocupação é sempre muito voltada para as pessoas que mais precisam, para as pessoas que estão à margem da nossa sociedade. E os nossos distritos, a população dos nossos distritos, elas geograficamente já estão afastadas da cidade, né? De algum modo elas já estão distantes, estão escanteadas, e por isso a necessidade da gente estar próximo, estar atento às demandas dos nossos distritos, porque às vezes o poder público, às vezes as lideranças não dão importância pela distância geográfica, pela pequena quantidade de moradores, só que a gente sabe que ali são pessoas, são famílias que contribuíram para o desenvolvimento da cidade, e que estão no território, que fazem parte do povo, que fazem parte da nossa cultura. Então nós temos tido o cuidado de dar a devida valorização, a devida atenção, no sentido de buscar as demandas, Brenda, de apresentar para o poder público, de cobrar a resolutividade dessas demandas e de, ao mesmo tempo, dar o devido valor, dar o devido destaque aos nossos distritos, porque eles têm uma rotina própria, tem uma organização própria, né? Tem uma programação cultural, religiosa própria, e precisam do suporte do poder público, né? Mesmo porque fazem parte da cidade de Anápolis. E eu sou muito grato aos distritos, porque
são as comunidades que, de certa forma, primeiro me acolheram durante essa nossa última campanha e que nos deram aí a grande possibilidade de vitória, nos deram uma grande votação. Então foram essas comunidades que nos deram o impulso para que a gente pudesse conquistar o mandato de vereador. Então, naturalmente, o nosso trabalho também é para poder corresponder à expectativa dos nossos distritos. Vereador, o senhor tem um olhar também especial para as instituições sociais e o senhor tem questionado justamente a falta de repasse do executivo para essas instituições. Como é que tem sido a sua luta? Perfeitamente. Primeiro é importante a gente ter noção e entender que o poder público, o município, não dá conta, Blenda, de suprir todas as demandas, todas as necessidades da sociedade, seja do ponto de vista da saúde, seja do ponto de vista do esporte, do lazer, da educação. Então, para a gente oferecer o serviço de qualidade, para a gente poder tentar atender todas as pessoas numa cidade como a cidade de Anápolis, a gente precisa de parcerias. A gente precisa fomentar esse trabalho que já existe através do terceiro setor, que é às vezes uma escola de futebol, que é às vezes uma entidade que acolhe pessoas em situação de rua, em tratamento de dependência química. Às vezes o poder público, o município, o governo do estado, o governo federal, não tem uma unidade para prestar esse serviço. Mas às vezes tem alguém ali do terceiro setor, ligado a uma igreja, ligado a uma organização social, que pode desenvolver isso. E é por isso que o município precisa honrar com o pagamento, com a manutenção, com o apoio que dá para essas entidades, porque a gente sabe da importância delas. E muitas delas estão passando dificuldade porque o município fez um convênio, fez um contrato e não vem honrando com o pagamento. Aumentou a demanda, manda pacientes, manda pessoas e, infelizmente, não faz o pagamento para que essas entidades possam dar conta de continuar o seu trabalho. Então, nós temos cobrado, estamos vigilantes lá na Câmara para que o prefeito Márcio Correia honre esses pagamentos, mesmo porque nós já estamos finalizando o primeiro ano de mandato, então não tem mais desculpa, né, de falta de recurso, de falta de organização, de falta de gestão dos recursos financeiros. Então nós temos esse olhar atento e a gente quer, além de garantir, de defender a continuidade da prestação de serviço através das entidades do terceiro setor, a gente quer potencializar, a gente quer fomentar para que aí sim toda a nossa cidade, toda a nossa população tenha acesso a esse serviço, seja através diretamente do poder público, seja através dessas entidades. Bom, também trabalho em parceria é importante, né? O senhor também tem trabalhado com 2 parlamentares da cidade, que são o Rubens Ottoni e Antônio Gomide, um na instância estadual e federal. Como é que isso tem contribuído com o trabalho do senhor para ajudar, como o senhor disse, né, que o seu propósito é ajudar a comunidade, colocar de fato o mandato à disposição da comunidade? Como é que essa parceria tem contribuído? Nós temos um carinho, admiração, um respeito muito grande, tanto pelo deputado federal Rubens Ottoni, quanto pelo deputado estadual Antônio Gomide, pela trajetória de vida, pelo legado, pela contribuição que ambos deram à cidade de Anápolis, como deputado, vereador, prefeito, né? Então, boa parte das obras, dos recursos, dos avanços, do crescimento da cidade de Anápolis se deve ao trabalho incessante ao longo dos últimos 30, 40 anos desses 2 grandes deputados. E, para além disso, são parceiros e companheiros de partido. Então, nós temos esse compromisso do ponto de vista de projeto, de como a gente enxerga a sociedade, né, na luta coletiva por mais justiça social, por garantir oportunidades iguais, sobretudo para as pessoas que mais precisam. E eles têm sido parceiros do nosso mandato, no sentido de nos ajudar, desde um conselho, uma orientação, Blenda, até com um recurso através de uma emenda, né, até com um encaminhamento, né, destravar algum projeto. Então, de fato, tem nos ajudado, tem contribuído e fortalecido
o nosso trabalho na Câmara Municipal e nós somos muito gratos. Vereador, eu sei que o bate-papo tá bom, mas infelizmente o senhor tem agenda, né? Infelizmente a gente vai ter que finalizar. Esse bate-papo está muito interessante, principalmente para a gente te conhecer e ver o trabalho que o senhor desenvolveu. Parece que não foi nem um ano, né? Parece que já tem um bom tempo aí dentro da Câmara Municipal, porque foi realmente um ano extenso. Gostaria de agradecer a sua participação, mais uma vez, por ter colocado na agenda um tempinho para estar aqui com a gente, compartilhando um pouco do seu trabalho e ficar à disposição e deixar uma mensagem também para a nossa população, afinal de contas, né, já estamos finalizando o ano e fazer esse momento de reflexão com a comunidade. Eu agradeço, Blenda, quero voltar mais vezes, vamos voltar mais vezes, né? Mesmo porque ano que vem nós temos muito trabalho pela frente, será o ano da consolidação, nós queremos nos consolidar enquanto vereador de verdade, né? Temos 2 grandes projetos para o ano que vem, que é a expedição Salve o Córrego das Antas, né? Temos um grande projeto que é o Jovens pelo Clima, queremos voltar para falar sobre eles, que são ideias, experiências que nós trouxemos também a partir da COP30. Contem comigo, nós só estamos começando e eu quero aproveitar e desejar para quem está nos assistindo aí um Feliz Natal, que seja de muita paz, de união com as nossas famílias e que 2026 seja melhor que 2025. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos por esse momento, né, tão bacana. Gostei mesmo. E não está nem convidado, né, vereador? Está intimado para vir aqui para a gente continuar esse bate-papo. E agradecer também a presença da assessora de comunicação do vereador Lara Sartin e mandar um abraço especial para quem está nos assistindo também, que é a Mariane, que é a chefe de gabinete do vereador Rimé. Gente, eu agradeço demais a audiência qualificada. Lembrando que o programa continua aí nas redes sociais, então vai lá, @Anápolis em Pauta, e acompanhe os principais momentos desse bate-papo que a gente teve aqui com o vereador Rimé Jules. Até a próxima edição.